graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa série de exposições que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos, a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. A última exposição nós falamos sobre que Abraão, a promessa que Deus prometeu para ele, de que ele seria dele no mundo, não veio a Abraão por meio da lei, mas por meio da fé, por meio da graça, da justiça que veio da fé. E nós estamos expondo o capítulo 4. Nós já expomos os versículos de 1 a 8. Paulo mostrando que Abraão não foi justificado pelas obras. Nós expomos os versículos 9 a 12, onde Paulo mostra que Abraão foi justificado antes mesmo da circuncisão, que a circuncisão foi só um selo, foi só a confirmação, mais nada, da fé que ele teve, o selo da fé salvadora, e com isso já estava prefigurando a justificação dos gentios, daqueles que não passam e não passaram pelo regime da circuncisão. Então Abraão é pai tanto dos judeus, daqueles que são e foram circuncidados, como também o pai dos incircuncisos, dos gentios, que não passaram por esse regime. Abraão é pai de todos, é pai de todos os que creem. Os versículos 13 a 17, parte A, só reiterando aqui, Paulo está demonstrando que não foi por meio da lei que veio a promessa, mas veio por meio da fé, da justiça que veio pela fé. E Paulo está demonstrando aqui a justificação pela fé, trazendo o exemplo de Abraão. E Paulo, sob a inspiração divina, está mostrando, com os textos bíblicos, com textos da Escritura, que o pai da nação judaica, Abraão, não tem méritos diante de Deus, não tem do que se gloriar, porque ele não foi justificado pelas suas obras. Se ele fosse justificado pelas suas obras, ele tinha do que se gloriar. Deus tinha que aplaudi-lo. Deus tinha que tirar o chapéu para ele. Deus era obrigado a justificá-lo. Mas ele não foi justificado pelas suas obras. Ele foi justificado pela fé, mediante a fé, o ato gratuito, gratuito de Deus, um ato bondoso, misericordioso de Deus. E Abraão foi justificado quando ele creu, quando ele confiou nas promessas de Deus. E agora, nós iremos terminar o capítulo 4, fazendo a exposição do versículo 17, parte B, até o versículo 25. E o tema que nós vamos dar a essa exposição, a esse subtópico, é crendo contra a esperança. Que Paulo agora ele vai exemplificar a fé desse homem, a fé de Abraão. Vamos ler os versículos 17, parte B, até o versículo 25. Na verdade, vamos fazendo aqui a exposição, Olha só o versículo 17, parte B. Diz assim: diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, depois de Paulo falar que constituiu Abraão como pai de muitas nações, Paulo fala que a fé de Abraão não foi uma fé cega, não foi uma fé morta, mas foi a fé em Deus, quando ele creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Só Deus pode criar algo do nada. Tudo que existe no mundo é formado de alguma coisa. Alguém usou algum material, algum objeto para criar algo, para inventar. Deus não. Deus não. Deus chama aquilo que nunca existiu, que não tem. Chama à existência as coisas que não existem, e fazem existir. Então, isso é fé. Fé é apalpar o invisível. Fé é tocar no invisível. Fé não é um salto no escuro, como muitas pessoas falam. Fé não é incerteza. Fé é convicção plena, é convicção absoluta
de que você, mesmo olhando o ambiente, conforme Abraão olhou, a circunstância que era impossível, você crê que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Essa é a fé que Abraão teve. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Deus chama Abraão, ele estava na tenda, e Abraão preocupado, a promessa não se cumpria, né? O filho não vinha, Deus prometeu que ia fazer, mas cadê? Não aconteceu. Vocês conhecem a história. Sara fala a Abraão, essa promessa não vai se cumprir, está aqui minha escrava, minha serva Agar, deita com ela, tá? Quem sabe a promessa se cumpre. Abraão foi desobediente, que Deus falou com ele, não falou com Sara. Deus falou com ele e ele parece que não acreditou naquilo que Deus tinha falado, se deitou com Agar e de Agar veio Ismael. Isso até hoje você vê esse conflito ali no Oriente Médio por causa da desobediência de Abraão. Veio Ismael porque Abraão ele fraquejou. Mas quando Paulo está usando a expressão aqui, esperando contra a esperança, ele vai explicar. Ele vai explicar. No versículo 19, ele explica. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu corpo, o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos de idade, e a esterilidade do ventre de Sara. Então, Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É que todas as possibilidades já haviam esgotadas para Abraão. Abraão não tinha mais como ter filhos, já estava velho, tá? O seu sêmen estava morto, assim como Sara também já tinha passado o costume, já tinha cessado o costume, né? Com certeza Sara já estava na menopausa, não engravidava mais, era impossível engravidar. Como crer que uma pessoa de 100 anos de idade vai ter um filho e que uma senhora de 90 anos de idade vai ter um filho? É impossível, né? Biologicamente falando, é impossível uma mulher de 90 anos engravidar ou um homem de 100 anos fazer filhos. Não tem como. Isso era uma impossibilidade. Então ele estava crendo contra a esperança. Ele estava crendo, né, contra as coisas as situações estavam dizendo não para Abraão. Não vai conseguir, não tem como, é impossível. Mas ele acreditou que o Deus que fizera a promessa para ele iria cumprir. É isso que Paulo está falando. Tá? Abraão estava crendo contra a esperança. Versículo 20. Não duvidou daquilo que Deus tinha falado com ele. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se Deus prometeu que ia dar para ele o filho, aonde esse filho iria estender, iria ampliar aquilo que Deus tinha falado com ele, que ele seria pai de multidões, que seria pai de nações, que a descendência dele seria numerosa, seria semelhante às estrelas do céu, cujo o próprio Abraão não conseguiu contar as estrelas, né? Seria semelhante à areia do mar, cujo ninguém consegue contá-las, as areias no mar. Assim seria a descendência dele. E ele creu, ele acreditou, ele confiou, não fraquejou e foi fortalecido na fé adorando. Foi fortalecido na fé glorificando. Foi fortalecido na fé dando glórias a Deus, não xingando, não murmurando, não praguejando,
não falando mal, não criticando, mas ele foi fortalecido, dando glória a Deus. Isso, ele foi se fortalecendo, ele foi se robustecendo em Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. 22. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Atribuir aqui é imputar. Deus imputou. O que é imputar? É colocar na conta. É fazer uma transação bancária. Deus imputou, Deus colocou na conta de Abraão. Deus lançou sobre Abraão a sua justiça, o justificando, o declarando justo, não pelos méritos dele, mas pelos méritos do próprio Deus, porque foi Deus que fez a promessa, foi Deus que garantiu a promessa e foi Deus que cumpriu a promessa. Então os méritos é de Deus, foi pela graça, foi mediante a fé. Então Deus lançou e lança sobre Abraão a sua justiça, o declarando justo, o declarando limpo perante Deus. Graças a Deus. Versículo 23. E as palavras lhe foi atribuído. E as palavras lhe foi atribuído. Foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, falando de Cristo. E como Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, que Abraão foi o primeiro homem a ouvir o Evangelho, porque o Evangelho fala da graça, o Evangelho fala de justiça, o Evangelho fala de justificação, o Evangelho fala de misericórdia, o Evangelho fala de bondade, o Evangelho fala de amor, o Evangelho fala de compaixão, o Evangelho fala de paz, o Evangelho fala de segurança, o Evangelho fala de boas novas, de boas notícias. Abraão ouviu o Evangelho, Abraão creu e ele tinha fé que até dos mortos Deus poderia ressuscitar Isaac, naquele famoso texto de Gênesis 22, quando ele leva Isaac para sacrificar. Mas ele tinha convicção, a fé dele era tamanha, que mesmo se ele matasse Isaac, Deus poderia ressuscitá-lo, até das cinzas, porque a vítima tinha que ser queimada. Quando era holocausto, Holocausto, tem a palavra hebraica olam, que é a vítima tinha que ser totalmente queimada. Então imagine Isaac totalmente queimado, incinerado lá, Abraão vendo aquilo, mas ele tinha fé que Deus poderia, até das cinzas do seu filho morto, Deus poderia trazê-lo de volta. E essa fé que Abraão teve é a nossa fé. Por isso que Paulo fala aqui, e as palavras lhe foi atribuído, ou em outras palavras, lhe foi imputado, ou imputadas, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, nós que cremos, nós que seguimos e que andamos nas mesmas pegadas de fé que o pai Abraão, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído ou imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a nosso Senhor, que é Cristo, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões, morreu para nos perdoar, morreu para nos justificar, morreu para nos dar a vida eterna, para perdoar as nossas transgressões, os nossos males, nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação, lançando sobre nós, jogando sobre nós a boia da graça, a corda da misericórdia, lançando sobre nós a sua justiça, nos declarando justos perante Deus. Graças a Deus. E aqui nós finalizamos
E aqui nós terminamos o capítulo 4. Capítulo 5, Paulo vai fechar essa questão da justificação pela fé, que ele começou no capítulo 3, versículo 21. Lembrando que no capítulo 1, o mundo pagão é culpado, por isso necessita de salvação. No capítulo 2, o mundo judaico é culpado. Capítulo 3, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a partir do versículo 21, Paulo mostra a solução. Paulo mostra um antídoto. Paulo mostra a cura para a humanidade, que é Cristo, que é o Evangelho. E quando se crê no Evangelho, quando se crê na pessoa de Cristo, e quando o homem tem consciência que é pecador, que necessita de salvação, que necessita de perdão, ele crê nessa mensagem, na hora ele é justificado. Porque a justificação é um ato de Deus, nos declarando, por meio de Cristo, seu Filho, justos. Nós não devemos mais nada. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu trabalho. Deus abençoe a sua parentela, toda a sua prole. Se vocês gostaram de mais uma exposição, deixa nos seus comentários, deixa aqui nos seus comentários se vocês gostaram, se não gostaram, se estão gostando dessa série. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Deus os abençoe. Até os próximos vídeos.